Ok, vamos lá ver agora se é possível. Agora sim. Ok. Agora sim. Uau. Bem-vindas. Eu não sei se conseguem me ouvir bem ou está na mesma com ruído. Só quero saber se está com ruído. É que a bocado estava a ouvir, mas estava a ouvir com ruído. Ok. Não sei se estão a me ouvir. Isso. Olá, pessoal. Queria só saber se estão a ouvir bem ou tem ruído. Eu estava a ouvir com ruído. E agora fiquei sem saber. Ah, melhorou? Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Ainda continua com ruído. Ok. Não sei se estão a ouvir. Isso. Tá bom. Graças a Deus. Que bom. Acho que houve qualquer coisa, mas já deu para resolver então. O problema do ruído já deu para resolver. Graças a Deus. Isso. Ok. Já encontrei o Pastor Cote. E olha, vamos aguardar. Olá, minha Uau! irmã, tudo bem, querida? Paz, Senhor, pastor. Paz, é um prazer muito grande poder ter essa conversa aí com a senhora, tá bom? Graças a Deus. É, Pastor, pastor, muito boa senhora não. tarde. Pastor, senhora não. Aqui em Angola, a expressão senhora é para uma pessoa muito, mas muito adulta, muito mais velha. É, né, aí tem a cultura do mais velho, né? Os mais velhos a Isso. gente sempre trata com muito respeito, né? Sim, Mas é sim, muito sim. bom estar nessa mesa contigo, né? É um Amém. assunto assim tão importante, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui no Sim. Brasil hoje, o nosso Superior Tribunal Federal, eles estão votando uma lei, né, para o aborto para crianças deficientes, que ficaram deficientes por causa do problema da Zika, né? E, Sim. então, assim, é um momento até, olha, essa live aqui é bem profética, né? Porque é um momento chave aqui para o Brasil Uau. essa decisão, né? Ai, Mas que é bom. muito bom estar em contato contigo. A senhora é Que bom. pastora também? Eu vi que a senhora não, você, né? É PhD em Pastor Cote, por favor. Senhora não, Solange é pastora? Pastora Solange, é isso? Não, eu não sou Não, pastora. tá. Diaconisa, não é isso? Sim, mas pode me chamar mesmo só de Solange. Tá bom, Solange. Tá bom, pastora. Mas boa tarde aí para todos, né? Para o pessoal aqui Amém. do Brasil é bom dia. Mas vamos poder ter essa conversa realmente sobre um assunto assim que é um assunto muito delicado, né? Que é essa questão aí do aborto, né? Sim, 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 Então, sim. já de início aqui, quero cumprimentar todo mundo que já está entrando aí na nossa live. Sejam todos muito Amém. bem-vindos. Pessoal aqui do Amém. Brasil, pessoal também de Isso. Angola, né? Amém. Nós temos, como brasileiros, né? Nós temos assim uma certa irmandade aí com Angola, porque Isso. Isso. Angola teve uma participação muito grande na história brasileira, né? Isso. Isso. Vieram muita gente veio aí de Angola para o Brasil, né? É uma história um Isso. pouquinho Isso. triste porque envolveu Isso. escravidão e eu acredito assim que a gente, por um lado, tem uma dívida, né? Uma certa dívida histórica, moral, mas que a gente tem colocado tudo isso na cruz de Cristo, né? Mas Isso, é verdade.
Se a senhora quiser fazer uma apresentação, a senhora não, você, né? Quiser fazer uma Eu, é que apresentação, está mesmo, pastor, é que está mesmo a me fazer muita confusão essa senhora. mas Mas pode não se faz mal, tá apresentar bom. aí para a turma, então. Tá bom, pastor. Pastor, eu vou me apresentar para os brasileiros. Depois o pastor vai apresentar-se para os angolanos. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu sou Solange Amado Jorge, sou diaconisa do Ministério Carisma aqui em Benguela. Eu sou professora universitária. Eu sou formada em História Contemporânea. Eu fiz o meu doutoramento em Espanha, Madrid. Sou casada, sou cantora. Meu grupo é o Ministério do Louvor ao lado do Mestre aqui em Benguela. E o meu sonho é poder influenciar mulheres a serem verdadeiras cristãs e verdadeiras mulheres na sociedade, que é uma coisa muito difícil, infelizmente. Normalmente as pessoas, quando são fortes na sociedade, assim no mundo secular, têm muita dificuldade em ser também fortes no mundo, nesse caso evangélico, cristão, né? Tem essa Sim. coisa de não conseguir. Então essa é uma das lutas, né? Algo que eu tenho muito no meu coração, que é possível você ser um homem de Deus e também ser um homem forte na sociedade, com uma voz. É tudo sobre mim. E agora o Então, pastor Cote. só me apresentando aí para o pessoal de Angola, Uhum, meu nome é sim. Marcos, né? Marcos Borges. Cote Uhum, é um apelido de infância. E eu ok. faço parte aqui da Jocum, é uma organização missionária, né? Jovens com uma missão, e a gente desenvolve um ministério treinando, mobilizando missionários para várias partes do mundo, mas também a gente tem concentrado bastante esforço na área do aconselhamento, ferramentalizando pastores, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande nessa área do aconselhamento, né? Então, Ok. lidando com esses problemas mais contundentes, mais difíceis, né? Inclusive, uma questão que a gente lida muito no aconselhamento pastoral é essa questão aí do aborto, né? Isso, Porque a isso. pessoa, quando se envolve diretamente com a prática do aborto voluntário, ela nunca vai sair ilesa disso, né? Isso deixa assim muitas consequências e inclusive é sobre isso aí que vai ser importante a gente pontuar algumas coisas, né? Ok, ok. Pastor, então vamos só fazer uma oração bem rápida, depois o pastor entra e todas as Sim, perguntas no final vão ser feitas. Vamos fazer assim. Pastor, pode então ok, orar? ok. Sim. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa live com todas essas pessoas que estão nos assistindo. Invocamos a sua presença, oramos pela liberdade do seu espírito para compartilharmos sobre esse assunto que é tão difícil, que é tão delicado, Senhor, que mexe com dores existenciais de tantas pessoas. Mas obrigado, porque o Senhor é um Deus rico em perdoar, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor sempre tem uma resposta realmente para os nossos dilemas, o Senhor sempre tem um plano para aqueles que saíram do seu plano, que cometeram erros, e por isso nós te louvamos. Então, guia-nos nesse momento e a ti, Senhor, nós damos toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Então, olha Pastor, só, aborto. Uhum, vamos tentar caminhar um pouco aqui, né? Fazer uma certa construção. Realmente esse tema do aborto, né, como eu disse, é um tema assim muito delicado. Não é fácil falar sobre essas coisas, né? Principalmente uma pessoa que passou por essa experiência, né, a experiência de abortar um filho. Assim, Solange, eu já ouvi assim centenas de histórias assim, porque no aconselhamento pastoral a gente está interagindo mesmo com os bastidores ali da vida da pessoa. Então as pessoas abrem o coração, rasgam o coração, né, contando experiências assim, né, colocando para fora toda essa dor. E às vezes as pessoas
passam por coisas inimagináveis, né? Mulheres que falam assim, puxa vida, de ter visto o filho ser tirado, julgado numa lata de lixo, mulheres que, fazendo o aborto, sofreram estupro de médicos. Né? No momento que elas estavam fazendo o aborto, elas foram estupradas. Para quem que ela vai reclamar se, principalmente, elas estavam fazendo isso na ilegalidade? Olha, são histórias assim tão dramáticas que realmente é de partir o coração. Não é? Lógico, normalmente o que leva a mulher a fazer um aborto, normalmente é o desespero, né? O desespero de enfrentar toda essa realidade de ter que criar uma criança que não foi desejada, né? Mas elas acabam realmente assim fazendo uma decisão que às vezes elas não tinham ideia de como isso ia conspirar contra ela em todos os sentidos, né? Então é um assunto delicado, é um assunto difícil e, na verdade, assim, o que torna esse assunto também muito delicado, porque isso é muito mais frequente do que nós imaginamos. A primeira vez que eu tive assim contato com essa realidade, que eu me despertei para essa realidade, eu estava na Rússia, eu estava ministrando na Rússia, não é? Inclusive fui atender uma senhora lá, e nesse atendimento, nesse aconselhamento com ela, então ela começou a dizer que já tinha feito 3 abortos e tal, mas aquilo para ela era muito natural lá na Rússia, né? Porque a pessoa que estava me traduzindo nesse aconselhamento falou assim, não, Cote, isso aqui na Rússia é normal. Né? Em média, a mulher russa faz 7 abortos, algumas chegam a 16, 17 abortos, inclusive como é o regime comunista, né, marxista, já era legalizado o aborto, então o governo financiava o aborto para essas mulheres. Era uma coisa legal, normal, que se tornou cultural. Então, naquela época, assim, a estatística que se tinha era em média de 8 milhões de abortos por ano, né? Eu não sei, assim, a assertividade dessa estatística, né? Mas aquilo despertou a minha atenção para algo que é uma das principais feridas do nosso planeta. Principalmente nos países marxistas, né? China, Rússia, eu acho que aí em Angola também, porque vocês tiveram uma influência muito grande do marxismo, né? Em Angola, por causa Angola é de marxista. Cuba. Sim, É uma sim. influência, como o Brasil também. O Brasil, a Isso. gente vem de 3 décadas aqui de marxismo cultural. Né? O Sim. marxismo cultural, inclusive, acabou entrando até na direita. Hoje nós temos esse progressismo de direita, um humanismo secular. Por exemplo, muitos estados lá nos Estados Unidos, o aborto é legalizado. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa ferida do aborto é uma ferida gigantesca. Então, é muito sangue inocente que tem sido derramado, né? Então, assim, a gente precisa de coragem realmente para tratar desse assunto e é importante a gente entender que esse assunto ele tem uma conotação muito, mas muito mesmo espiritual. Isso não é só carne e sangue, não. Não é como muita gente tenta simplificar. Ah, vamos tirar aqui um bolo de carne e sangue, vamos tirar esse feto e tal. Olha, tem algo espiritual. As pessoas estão cruzando a linha da espiritualidade, né? Então, é isso que eu queria fazer uma construçãozinha aqui, né? Para a gente poder assim, entender as implicações espirituais do aborto voluntário. Tá? Lógico, tem o aborto, que é aquele aborto espontâneo, um aborto involuntário, que a pessoa não pode ser responsabilizada por isso. Né? Inclusive, a gente atende muitos casos assim de mulheres que elas são, vamos dizer assim, elas querem ter um filho, querem ter, mas sempre estão perdendo. Né? Perde uma criança, 2, 3, 4 crianças. E é interessante que esses casos, quando você vai mapear isso dentro do sistema familiar,
normalmente você se depara com uma história de abortos voluntários e outras questões que também implicam nisso, né? Em relação à família da pessoa. Então, assim, para a gente analisar isso de uma maneira assim, bem palpável, a gente precisa de trazer isso para a Bíblia, né? E esse é o nosso objetivo, porque também o nosso público aqui principal é um público cristão, é um público que realmente entende que as escrituras sagradas elas estabelecem princípios, né, para todas as áreas da vida, não é? E a Bíblia dá uma conotação muito espiritual, né, para tudo aquilo que envolve sangue, né, o princípio do sacrifício, o princípio do derramamento de sangue, é um princípio central nas Escrituras. Então, se tem algo que permanece na memória de Deus, é o derramamento de sangue inocente. Olha só, lá no Salmo 9, 12, eu acho interessante esse versículo, a Bíblia fala assim: pois inquire do derramamento de sangue, lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Então aqui o salmista ele está revelando assim, que quando acontece um crime, quando acontece um derramamento de sangue, que espiritualmente isso não vai ser esquecido. Isso vai ser julgado num tribunal. Isso vai para um tribunal. Porque sangue é evidência. Não é? Eu não sei se a senhora lembra lá em Gênesis 4, né, quando aconteceu o primeiro assassinato, né, quando Caim assassinou Abel. Olha como é que Deus aborda Caim, né? Deus chega para Caim e fala assim: o sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. Então Deus está falando com Caim: olha, Caim, está aqui o acusador, está aqui o promotor de justiça, está aqui no meu tribunal e ele está mostrando as evidências do seu crime, porque sangue é DNA, está aqui o DNA. Não é? O que aconteceu? O sangue do seu irmão está clamando. Né? No Salmo 106, tem um texto também muito importante, porque esse salmo é um salmo que retrata muito da história de Israel e confronta as apostasias da nação. Né? Então, olha só, fala assim, lá no Salmo 106, 36, fala assim: serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Olha só que coisa forte isso. O que o salmista está dizendo? Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Então, aqueles ídolos como Baal, Astarote, Moloque, Milcom, não é? Que são esses ídolos, essas entidades malignas, que são fortemente denunciadas nas Escrituras Sagradas. Né? Então, veja bem que Deus ele não é indiferente a essas práticas. Não é? Então, olha só, o sangue é um elemento vital que liga o mundo físico ao mundo espiritual, aquilo que é transitório, aquilo que é eterno. É importante a gente entender isso. O sangue não é um elemento neutro espiritualmente. Não é? Assim como o sangue de Jesus, né, o sacrifício de Jesus por nós, né, assim como o sangue de Jesus configurou uma aliança espiritual e eterna com Deus, inclusive a nossa salvação se fundamenta nisso. Da mesma forma, quando uma pessoa comete um crime, não é, um assassinato, um aborto, né, derramamento de sangue, então isso vai criar uma conexão do mundo físico com esses espíritos de natureza correspondentes a essa prática que está acontecendo. Não é? Então, os crimes de sangue, eles vão acarretar influências malignas, que vão... essas influências se dão na vida da pessoa, mas não só na vida delas, mas também na descendência. Né? É uma influência geracional também.
Então, Pastor, mas sim, porque a grande questão, né? Aqui, por exemplo, com relação ao aborto, há pessoas que dizem que aborto, verdadeiramente aborto, é quando, por exemplo, a pessoa já tem uns 2 meses, ou seja, aquela ideia de que não abortei uma pessoa, mas abortei simplesmente um feto, porque a vida não começa exatamente a partir desse embrião, né? Então, tem muita gente que tenta justificar-se no sentido, mas também neste sentido da definição do próprio início da vida. biologicamente, a vida começa na concepção, né? Porque ali, a partir do momento que houve a concepção, quer dizer, você já tem um espírito ali. Tem um espírito, que eu falei, a vida, ela não é só assim o embrião orgânico, é um espírito, é um sopro de Deus que começa na concepção. Então eu vejo dessa forma, né? Começa aí na Sim. concepção. Mas olha só continuando aqui, né? Então é importante a gente entender essa dinâmica aí de como o mundo espiritual funciona, né? Do derramamento de sangue, porque o aborto envolve isso, né? Um derramamento de sangue. Por isso que a gente encara o aborto realmente como sendo um crime, né? O aborto é o mais hediondo crime exatamente porque é o assassinato do próprio filho. A pessoa que nós deveríamos expressar os mais elevados níveis de aceitação, proteção, respeito, não é? E é por isso que é tão traumático, né? Quando as pessoas se envolvem diretamente com o aborto, assim, as consequências são tão severas, né? Então é muito importante a gente entender como o mundo espiritual funciona, né? A partir dessa perspectiva. O aborto é um derramamento de sangue inocente, sangue é um crédito de injustiça, é uma moeda espiritual, vamos dizer, isso vai monetizar demônios, o acusador, isso vai respaldar espiritualmente prisões, castigos de morte. É por isso que, às vezes, pessoas que passaram por uma experiência de abortar, realmente elas precisam de uma libertação, né? É o que eu disse, a gente atende muitas pessoas no Ministério da Libertação, pessoas que se envolveram com a prática de aborto. Eu sei que algumas coisas que eu estou falando aqui, elas são assim, são um pouco chocantes, né? E honestamente, o meu alvo, às vezes, é chocar as pessoas, né? E chocar elas com a verdade. Porque, às vezes, as pessoas elas não entendem muito bem como essa realidade funciona, porque elas não estão acostumadas a lidar com os verdadeiros bastidores disso. Inclusive, assim, uma das coisas que mais alavancou a indústria psiquiátrica no mundo é a prática do aborto. É impressionante, assim, a quantidade de pessoas, né, que a partir de uma experiência traumática, porque sempre é traumático, né? Por mais que as pessoas tentem pintar isso como uma coisa assim normal, por exemplo, lá nos Estados Unidos, às vezes as meninas, as adolescentes, elas estão assistindo um filmezinho, como abortar e tal, como fazer tudo direitinho, como se fosse a coisa mais normal do mundo, até o dia que essa menina passa pela experiência de assassinar o próprio filho, e a vida dela aí nunca mais é a mesma. Então, muita gente hoje que começa a viver, né, de psicotrópicos, né, de tratamentos psiquiátricos terríveis, né? Então, atualmente, né, porque quando a gente vê essa prática, como eu disse, a Bíblia até identifica uma entidade maligna, né? Uma das entidades que Deus mais denuncia na Bíblia é Moloque, não é? Que era essa entidade que, vamos dizer assim, para abençoar a família, requeria da família um ente querido, um filho. Não é? Então, aquelas famílias que sacrificavam um de seus filhos a Moloque, supostamente eles iam ter uma prosperidade maior. Né? Olha que coisa terrível, que distorção. Né? Que distorção.
Então, Satanás é muito versátil. Atualmente, o principal altar de Moloque tem sido o ventre das mães que abortam, né? A guerra está aí, é uma guerra que está acontecendo principalmente no ventre da mulher. E aí que muita gente hoje está amarrada com problemas espirituais, perturbações espirituais seríssimas. Inclusive, aqui tem uma linha fina que separa a espiritualidade da ciência, a fé da ciência, né? Mas já é científico, inclusive, porque a realidade espiritual ela pode ser observada cientificamente também, né? Já tem pesquisas Confirmada. nos Estados Unidos que mostram que, por exemplo, uma mulher que praticou o aborto voluntário, ela tem de 7 a 14 vezes mais chances de sofrer distúrbios psiquiátricos, distúrbios psicoemocionais seríssimos, não é? Então, isso já é observado, tá? Porque assim, o mundo espiritual, né, ele é mais real, né? O mundo invisível é mais real do que o mundo visível. Isso. Então, eu acho que vale a pena, assim, eu alistei aqui, assim, lógico, a gente está resumindo, porque essa conversa sobre aborto é uma aula bem longa, né? Uma conversa bem longa, tem toda essa fundamentação espiritual, esse princípio. Todo aborto é uma aliança, é um pacto espiritual com um espírito de morte. É uma aliança, né? Assim como quando uma pessoa assassina alguém, todo assassinato é um pacto de sangue com o espírito de morte. Não é? Então, isso vai afetar espiritualmente a pessoa e a descendência dela. Mas eu queria alistar aqui algumas consequências, assim, que são coisas que a gente pode notar de forma assim, bem prática, né? Como eu disse, atendendo aí dezenas, centenas de histórias assim, você vai vendo um padrão. A síndrome, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Então, o aborto voluntário, ele vai produzir uma síndrome. Ele vai gerar um conjunto de sintomas que pode ser observado. Isso é empírico, é científico. Isso não é uma coisa uma teoria que eu estou mirabolando aqui, não. Isso é observação, como eu disse, de centenas de casos, centenas de fichas de aconselhamento que a gente atende no Ministério Pastoral, né? Então, olha só, vamos pontuar algumas coisas. Primeira coisa é uma esterilidade de cunho maligno em diversas áreas da vida da pessoa. É interessante. Muita coisa começa a morrer na vida da pessoa. Então, o aborto ele está relacionado malignamente com todas as áreas. Primeiro, com a área orgânica, porque o aborto ele é feito aonde? No corpo da mulher, não é? Então, um filho ele está sendo assassinado aonde? No corpo da mulher. Então, o corpo vai sofrer consequências, né? Ele vai sofrer consequências. Então, envolve também a área emocional, porque às vezes são situações traumáticas, como eu disse, né? A experiência de uma mãe ver o seu filho sendo arrancado e jogado numa lata de lixo, olha, isso fere a memória da pessoa, traumaticamente. Uma vez eu atendi um senhor, não é, que ele me procurou e falou assim, pastor, tem 9 anos, que eu estou deprimido, que eu não consigo dormir, que eu não tenho paz, não é? Eu falei, mas o que aconteceu? E ele começou a me contar uma história assim, né, de um aborto. Já tinham lá 2 filhos, a esposa engravidou, eles não tinham, entre aspas, condição financeira para assumir aquele filho, chamaram uma enfermeira que eles conheciam, né, para fazer o aborto em casa, e num certo momento que essa enfermeira tira o feto da esposa e chama ele e fala assim, fulano, joga lá no vaso, né, no vaso sanitário e dá descarga. E colocou o feto na mão dele, só que o feto estava vivo. E ele olhando aquele feto agonizando.
Ele falou, pastor, aquilo ali, depois disso, a minha vida parou. Então ele começou a carregar uma culpa terrível, que desencadeou um quadro depressivo. Ele estava 9 anos vivendo à base de remédio por causa dessa experiência. Então, veja bem, o aborto ele envolve várias áreas, não é? Amaldiçoa o corpo da mulher, gera problemas emocionais, problemas conjugais, não é? Problemas financeiros, porque normalmente no aborto você está pagando para isso. Você está financiando o assassinato da sua descendência. Essa é uma pesquisa informal. Eu não tenho dados assim concretos, mas no aconselhamento eu faço muitas pesquisas informais, sabe, Solange? E uma delas é essa. Por exemplo, homens que financiaram o aborto. Então, eu pergunto assim, olha, depois que você financiou esse aborto, o que aconteceu com a sua vida financeira? O que aconteceu? E é impressionante, assim, a grande maioria até arregala os olhos e fala, pastor, depois que eu paguei esse aborto aqui, olha, eu nunca mais me estabilizei financeiramente. É impressionante. Então, também a vida geracional, os filhos começam a sofrer. Olha, eu já atendi casos assim difíceis de pessoas que elas sofreram uma tentativa de aborto e como conseguiram sobreviver, né? Apesar da tentativa de aborto, mas como isso deliberou, autorizou uma perseguição espiritual na vida delas. É impressionante, são muitas. Seria bom se a gente tivesse tempo, né, para contar essas experiências. Sim. Mas é algo realmente assim muito forte, né? Então, o que eu quero dizer é que, na prática, empiricamente, o que nós observamos é que o aborto é um ato físico e também espiritual de assassinato da descendência e vai produzir um legado de esterilidade, perdas, desistência, falência, frustração, depressão na linhagem. É um negócio forte. Um outro ponto aqui, assim, é esse legado de rejeição entre pais e filhos que sofreram tentativa de aborto. É impressionante. Às vezes, a mulher tenta abortar a criança nasce. Só que o relacionamento entre a mãe e o filho, ou o filho, o pai que, inclusive, deu o ultimato de morte, né? Tira esse filho. É impressionante como o relacionamento entre pais e filho fica endemonizado. É uma quebra na comunicação, não é? Fica uma coisa assim maligna, destrutiva, um sentimento de rejeição, de culpa. E mesmo que esse pai depois, e mesmo que essa mãe, por exemplo, depois arrependa-se, o simples pedido de desculpa não sara, não funciona. Funciona. Por exemplo, uma criança que a princípio... Sim. E é isso. Porque olha só, como é que a gente resolve essas situações, Solange? Aí é que está, porque é o que eu falei, Deus não é um Deus de condenação. Deus é um Deus de salvação. Deus é um Deus de perdão. Não é? E a Bíblia ensina um princípio seguinte. A Bíblia fala assim, quando os pais não se convertem aos filhos e os filhos não se convertem aos pais, eu, o Senhor, vou ferir a terra de maldição. Então, é isso que eu estou por exemplo. O aborto, né, é um dos pecados que ferem a terra. Por quê? Porque é um pecado que separa os pais dos filhos. Mas quando os pais se convertem aos filhos e os filhos se convertem aos pais, não é? Quando os pais se arrependem da maldade, do pecado, não é? Pede perdão para os filhos perdoam. Olha, a cruz de Cristo vai ser glorificada. Deus é um Deus perdoador e restaurador. Amém. Essa é a grande boa notícia do Evangelho, não é? E se nós podemos ter essa conversa aqui hoje é por causa disso. Eu sei que, às vezes, como eu falei, é um assunto delicado, é um assunto que mexe com as dores existenciais, mas nós não estamos aqui para trazer condenação sobre ninguém, não.
Nós estamos para Sim. dizer que em Cristo nós podemos resolver essas tragédias. E as pessoas podem ser restauradas, podem ser absolvidas no tribunal de Amém. Deus. Porque, Não é? isso, Por porque aquilo que há esse Jesus fez por conceito, nós. porque o grande conceito é exatamente isso. E a pastora Natália fez a pergunta de que se a pessoa fez o aborto e depois se converte, como é que fica? Porque há pessoas que carregam, até, mesmo sendo cristãs, né? Fizeram Sim. aborto, conheceram Jesus, até hoje carregam, né, essa culpa, esse sentimento de culpa, mesmo, ou seja, Isso. não tem assim uma orientação de o e depois, o que acontece? O que eu Então, olha faço? só. Será que eu estou Sabe, condenada eternamente? não. A menos se a pessoa não se arrepender, realmente ela está indo para um destino trágico, né? Mas aqui é que está uma coisa muito delicada, viu, Solange? Assim, muito importante da gente entender. Quando uma mulher, por exemplo, que fez um aborto, né? Essa mulher se arrepende, né? Fala, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, nunca mais eu vou fazer isso. Ela se arrependeu. Deus perdoa ela. Deus perdoa. Agora, sabe qual que é o problema? Que apesar de Deus perdoar a pessoa, às vezes a própria pessoa não se perdoa. A pessoa não se perdoa. Entendeu? Eu contei essa situação aí, bem rápida, desse rapaz, né, que a mulher colocou lá o filho dele na mão e mandou ele dar descarga. Ele falou assim, eu já pedi perdão para Deus 1000 vezes. Não é? 1000 vezes. Então eu falei com ele, olha, desde a primeira vez que você pediu perdão para Deus, ele te perdoou. O problema não é que Deus não te perdoou, o problema é que você não se perdoou. Você está querendo ser mais justo do que Deus. Você está querendo ser mais justo do que Deus. E se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que vai julgar vivos e mortos, se Ele já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Mas o aborto, ele traz uma culpa que é tão assim corrosiva, que é tão destrutiva, que a tendência é essa. A pessoa, ela não consegue perceber o perdão de Deus e fica se culpando. Então, o problema não é Deus, o problema é ela. Porque a experiência traumática, né, essa experiência traumática do aborto, olha, assim, é devastador, é devastador. A maioria das pessoas, inclusive, elas nem conseguem falar sobre isso. Eu me lembro uma vez, eu estava atendendo uma psicóloga, veja bem, essa mulher era uma psicóloga. E normalmente a gente trabalha no aconselhamento, tem ali algumas pessoas maduras que ficam como intercessores, né? Mas era tão difícil para ela que ela pediu para todo mundo sair. Não. E a dificuldade dela tirar essa mordaça, né? A lei da mordaça. Então, desde que ela fez aquele aborto, olha, isso destruiu a vida dela por dentro, mas é interessante, quando as pessoas tiram essa mordaça e falam, não é? É impressionante a libertação que vem. Tem uma lei, que inclusive, que liga a fé e ciência, que fala assim, quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Então, a importância da pessoa falar. Né? Da pessoa tirar essa mordaça. Não é? E quando a pessoa fala, isso ajuda ela realmente a receber o perdão de Deus, isso purifica a nossa consciência das obras mortas. Né? Então, assim, veja bem, nós estamos abrindo aqui uma janela enorme de esperança. Não é? Deus tem um plano para quem saiu do plano. Mas é importante as pessoas entenderem essa síndrome, esse conjunto de consequências. Essas consequências, né? Então, por exemplo, a gente vê também um legado aí de abortos involuntários. É interessante como muitos abortos involuntários estão calçados numa perseguição espiritual por causa dos abortos voluntários na linhagem da pessoa. Isso é observação. Enfermidades físicas,
de natureza espiritual, né? Às vezes, eu já atendi casos de mulheres que tinham problemas menstruais crônicos, tumores, dores, enfermidades constantes, enfermidades anormais, estranhas, às vezes até sem diagnóstico médico, não é? Eu não estou dizendo que por exemplo, todo problema menstrual é por causa de aborto, de forma nenhuma. Mas tem situações que sim, né? Como nós falamos também, a bancarrota financeira, né? Porque o aborto demanda financiamento. Aqui no Brasil mesmo, uma das conclusões que eu já cheguei, que uma das coisas que mais explicam a bancarrota financeira do brasileiro é o financiamento do aborto. É impressionante, assim, a pessoa financia o assassinato de um filho. Rapaz, olha, a vida financeira dele foi para o altar de Moloque, foi para o altar desse espírito que é um Deus, é o Deus da morte, não é? Também a gente observa bloqueios conjugais, caracterizados principalmente por frigidez sexual. Eu já atendi vários casos de frigidez sexual que a raiz, quando você vai mapeando, onde começou essa frigidez sexual? Começou no aborto, não é? No aborto. Quando decidiram fazer um aborto, vamos abortar esse filho, não é? Ou até antes, às vezes começou antes do casamento, lá no noivado. Às vezes eu atendi veja bem, um casal de pastores, não é? Eles eram pastores de uma igreja assim grande, quer dizer, uma igreja com muitos pastores. Eles eram um dos pastores lá, eram noivos, não é? Começaram a ter esse problema de fornicação, ela engravidou. E como é que eles iam contar para a igreja toda que a noiva de um dos pastores estava grávida? Bom, encurtando a história, eles fizeram um aborto. Entende? Olha, depois disso, a vida sexual dela nunca mais funcionou. Eles se casaram, então, mas a vida sexual nunca mais funcionou. Nunca foi a mesma. Ela estava morrendo emocionalmente, morrendo espiritualmente. Olha, aquilo foi devastador, né? Também a gente vê uma incapacidade crônica de terminar o que começou. E essa é uma das principais características do quadro do aborto, né? A pessoa não consegue terminar o que começa. Porque o aborto é simplesmente a interrupção do mais incrível projeto que é a vida humana. Não é? Você interrompeu a vida humana. É interessante, lá no Museu do Holocausto, em Jerusalém, tem um monumento às crianças, né? Que eles mostram assim algumas obras, né? Um pilar, uma obra não terminada, exatamente para retratar as crianças que morreram no Holocausto. E o aborto é isso. O aborto é uma obra não terminada, né? Então a gente ouve assim pessoas que a vida delas é uma coleção de coisas começadas e não terminadas. E aí, quando você vai mapeando isso, né, você vai caminhando no processo de construir o diagnóstico, onde é que você chega? No aborto, na história de aborto. É impressionante, né? Então, a gente vê também aí muitos... Sim, pode falar. Estão a dizer, olha, para não sei quanto tempo mais é que o pastor me dá, porque já está quase a terminar e as pessoas estão a fazer aqui muitas perguntas, então não sei se dava para fazermos uma pausa. Pode ir para as perguntas. Fazemos uma pausa para voltar, para vermos então essa parte, porque senão ele vai terminar já. Pode ser? Pode ser. Ele já vai terminar? Pode ser, já vai cair? Isso, só tenho 5 minutos. Ah, tá bom. Mas vamos aproveitando os 5 minutos. Se quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer. Sim, mas eu tenho medo se ele termina e depois eu não consigo salvar a live. É que eu nunca deixo ele terminar com medo. Não, eu vou terminar então. A hora que terminar, a live vai cair, aí a senhora pode salvar. Salva aí no seu histórico. Ah, tá bom.
Tá bom. Tá bom? Tá bom, pastor. Mas pode Sim, fazer pastor. as perguntas. Sim, tá bom. Então podem fazer as perguntas. E pastor, o pastor fez aqui um comentário quando dizia que todas essas experiências, né, que contou aqui, tem a ver com, ou seja, é um conhecimento empírico, no sentido de que ainda não, mas essa é a grande questão que agora, mesmo no mundo da ciência, que se tem levantado com relação a Sim, esse questionamento, essa questão do questionamento do conhecimento empírico. Nós hoje vemos que, por exemplo, eu sou professora de História, e nós, sim, nessa cadeira, nós nos deparamos muito com essa questão, no sentido de que os fenômenos, os factos e acontecimentos históricos não podem ser colocados no laboratório. Então, nós temos que encontrar outros métodos, né, considerados científicos, para poder, então, chegar à veracidade dos factos. E eu sim. penso que não há forma, o pastor tem essas pesquisas e através dos depoimentos, porque a história trabalha com depoimentos também, Isso, é que isso. chega-se a conclusões. Eu acredito que nós cristãos temos que começar a pegar também as ferramentas desses testemunhos, desses que vamos considerar mesmo como provas, né? Provas de Sim, pessoas oculares que viveram, e quando nós reunirmos um número grande de pessoas que podem confirmar, então nós podemos chegar mesmo a uma conclusão de que isso funciona e acontece por causa disso. Ou seja, não posso, porque há coisas, né? Podemos assim dizer, conhecimentos que eu não posso simplesmente sujeitá-los àquilo que a ciência me obriga a sujeitá-los. Então, eu sim. penso que a igreja tem um papel fundamental no sentido de começar a trazer essas verdades, principalmente porque até os próprios cientistas sabem que há muita coisa que eles veem, que acreditam, mas eles não podem provar. Então, essa história de que simplesmente porque é um conhecimento empírico, porque eu apenas estou pela observação e não posso experimentá-lo, e isso, cientificamente, eu não posso, tipo, dizer assim, eu não posso considerar como válido. Eu acredito que esse tipo de pensamento, pastor, já está aos poucos a morrer. E graças a Deus, porque nós estamos a ver que tem muitas pessoas que já estão mesmo até cientistas formados, né, que convertem-se a Cristo precisamente porque diante de fatos, embora não Sim, puderem experimentar, mas podem então dizer, olha, é aquela coisa, diante dos fatos eu não tenho argumento. Posso exatamente. não comprovar, né, cientificamente, com os métodos científicos, mas diante disso eu não posso negar. Eu acredito que falar das coisas espirituais, nós devemos esquecer um bocadinho essa questão da ciência e ver aquilo que é real, a realidade, né? Aquilo que eu posso observar. Tantos depoimentos, tanta gente a falar dessas coisas, mais vale acreditar. E se um dia for possível provar, que seja, mas enquanto isso eu não vou viver tipo de uma forma banal, simplesmente porque a ciência não comprovou. Tem os factos, o Sim. pastor está a contar de pessoas que têm vivido e têm experimentado todas essas consequências por causa dessa prática. Sim, é importante a gente entender que é Uhum. científico a gente questionar a ciência. Porque a Isso. ciência, ela está sempre se aprimorando, entendeu? E ela se aprimora muito por esses experimentos, onde você Isso. se propõe a ter uma amostragem significativa, fazer uma observação, tirar conclusões de Isso. situações verdadeiras e que te Uhum. permite observar princípios, chegar assim na formulação de leis, inclusive, né? É Uhum. lógico que às vezes a pessoa fez uma observação que ela está enxergando talvez apenas um ângulo daquilo ali, e tem outros ângulos que depois vão sendo descobertos, né? Amém. Mas Uhum. o bom do aconselhamento, porque no aconselhamento, né, lidando com as questões humanas, espirituais, psicológicas, né, e inclusive essas situações eu analiso as questões sobre a questão do pneumo comportamental, porque é a Uhum. influência do mundo espiritual no Do espírito. comportamento humano. Isso. Tem as questões Uhum. também que são psicossomáticas, vamos dizer que já Isso. é científico, como Uhum. Sim. que uma determinada situação psicoemocional pode aflorar organicamente, mas tem as questões pneumosomáticas,
que são situações espirituais, não só psicoemocionais, mas espirituais que afloram organicamente. Como a história daquela mulher, lá em Lucas, no capítulo 13, que tinha um espírito de enfermidade e ela se tornou uma pessoa encurvada, ela tinha uma deformação ortopédica, não é? Encurvada, não podia se endireitar. O problema ali não era científico. O diagnóstico que Jesus deu para ela é que ela tinha um espírito de enfermidade. E quem fala isso é Lucas, um médico. Então, Lucas, ele tinha o discernimento das coisas orgânicas, vamos dizer, mas ele tinha o discernimento das coisas espirituais também. Então, no aconselhamento, a gente tem essa oportunidade, por exemplo, não é só lidar com o teórico, né? Ficar teorizando as coisas. Tem gente que é muito bom na teoria, né? Ou na teologia do aconselhamento, o cientificismo da coisa. Mas no aconselhamento, não. Você está lidando com histórias reais, casos reais, e que quando você faz uma observação a partir de centenas de situações, você começa a entender realmente a síndrome, né? Uma síndrome que está comprovando as consequências de um comportamento espiritual que realmente não é apropriado, no caso aí, o aborto. Exato. Né? Exatamente. Pastor, tem aqui algumas perguntas. Não sei se há aqui uma irmã que pergunta, que ela deixa-me só ver aqui. Aqui alguém está falando de um livro. Pastor, podia falar um bocadinho da EFOL? Porque a EFOL, nós temos a EFOL aqui pela segunda vez em Benguela. É nova, muita gente não conhece. Sim. E a EFOL, né, também tratam sobre esses assuntos, falam sobre essa questão, né, das doenças, como posso dizer, não psicossomáticas, mas pneumossomáticas, podemos assim dizer, né? Pneumocomportamentais, pneumossomáticas, né? Que é exatamente essa interação do mundo espiritual com o mundo físico, né? Todas as coisas são integradas. E Deus é soberano sobre todas elas. Deus não é só senhor do mundo físico, ele é senhor do mundo espiritual também. E esses mundos conversam, né? Então, na EFOL, realmente é uma escola onde a gente não só ferramentaliza pastores, mas também procura ajudar as pessoas dentro dessas questões espirituais, emocionais, não é? Então, e a gente entra nas principais feridas da sociedade. Então, é um curso que vale a pena. Quem puder, vale a pena fazer. Inclusive, aí em Angola, né, ele está acontecendo em videoaulas em várias regiões, vários lugares do país. E nós, africanos, temos muito esses problemas espirituais, pastor. Aqui existe muito essa questão do crente é crente, mas tem um medo terrível do mundo espiritual, que é uma coisa incrível. Sim. A pessoa vê da mesma forma como vai-se à igreja, é da mesma forma como vai-se à casa do ocultismo. Da mesma forma, essa ideia de proteção de Deus, dessas coisas, é uma coisa que os pastores têm que estar sempre a lutar e a ensinar todos os dias que Deus é aquele que nos protege, é aquele que está conosco, porque é muito forte. Há aqui uma doença, por exemplo, que eles chamam de tala, que a pessoa, de repente, onde toca, aquilo inflama e os médicos nunca conseguem resolver. Então, e você vê, às vezes é uma coisa espiritual, né? Você vê, aqui em pastor, Bandeiria, espiritual, em Angola, espiritual. Aqui em Bandeiria, isso se tornou cultural, né? Faz parte da cultura, inclusive até da medicina, da medicina da nação. Né? Na época da guerra, eu estive em Angola, as pessoas adoeciam, elas não iam no médico, iam no quimbandeiro, né? Então isso se tornou uma coisa assim muito cultural. E às vezes a pessoa, sem perceber, por causa da ignorância espiritual, ela se envolve com esses espíritos que são malignos mesmo, são espíritos demoníacos. Aqui em Angola, o aborto é crime. É penalizado mesmo, é crime. Mas o ano passado eles tiveram que revogar essa lei porque houve um grupo, umas mulheres, umas feministas que queriam que isso fosse legalizado. É praticado, mas de forma clandestina. E nós vimos que houve pessoas que saíram às ruas a dizer que sim, sim. E o triste era ver a posição dos crentes. Os crentes têm aquela tendência de dizer não,
né? Porque a Bíblia fala não matarás, a Bíblia é pró-vida, mas não tem assim, tipo, para além da Bíblia, é isso que eu digo, a Bíblia quando diz não, não diz não só por dizer, a Bíblia diz não, mas ela te preserva de muita coisa. Então, este preservar dessas tais consequências é que muitas vezes nós como cristãos nós não conhecemos. Nós não sabemos quais são as consequências, não só físicas, mas também espirituais, que essa prática pode acarretar. Isso, veja bem, essa aqui é a questão. Toda lei é protetiva, né? A lei, ela não é negativa, ela é protetiva, é uma salvaguarda para o indivíduo e para os relacionamentos humanos. Porque quando você sai dos limites estabelecidos pela lei, você está colocando o seu pé num território cujo dono é o diabo. E o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. As consequências vão vir. Escolhas têm consequências. E Deus não nos tem como um pobre coitado incapaz de arcar com as consequências das nossas escolhas. Não é? Então, agora Deus é didático. Você vai sofrer uma consequência, né, uma maldição que te ajuda o que? A aprender a obediência. A gente aprende pela dor, acaba aprendendo pelo sofrimento, não é? Mas por isso que quem obedece o mandamento vive, né? Jesus falou, se você está dentro dos limites que Deus colocou, você vai experimentar favor, graça e vida, né? Amém. Pastor, então vamos lá ver se eu tenho aqui. Alguém tem aqui uma pergunta, é que eu já me perdi. Andei aqui perdida com as perguntas. Eu acho que uma delas é aquela de a pessoa. Alguém está me a perguntar se basta mesmo só pedir perdão e acabou. Não, como é veja difícil. bem, é bom, a Bíblia fala assim, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Quando você pede perdão a Deus, Deus te perdoou. Mas para remover essa culpa, né, essa culpa que desgasta, é importante você procurar uma pessoa madura, pedir para ela orar por você, falar, olha, eu pratiquei aborto, aconteceu assim, a pessoa abrir o coração, colocar a dor para fora e pedir que essa pessoa ore por ela, né? Aquilo que você confessa, você domina. Aquilo que você não confessa, normalmente vai te fazer sofrer, vai te escravizar. Mas Deus é um Deus de restauração e solução. E aqui agora a outra questão ok, eu peço perdão, Deus me perdoa, mas e as consequências? Será que eu na mesma continuo a pagá-las? Deus pode amenizar as consequências, mas às vezes não. Por exemplo, uma pessoa que abortou uma criança, essa criança morreu, ela não vai ressuscitar. Ela não vai ressuscitar. Pois. Então tem consequências que elas são irreversíveis, elas são implacáveis. Né? Nós vamos ter que dormir com esse barulho aí pro resto da vida. Entende? Então, quando a gente não tem tempo aqui, mas quando a gente explica sobre maldição, é isso. A gente não pode criar uma expectativa, porque lidar com a culpa do pecado é fácil. Agora, lidar com as consequências é uma outra conversa. Não é? Quando você cruza determinadas linhas, você vai fazer muita gente sofrer, você vai prejudicar muita gente. Você está semeando um campo de injustiça que muita gente inocente vai sofrer. E muito desse sofrimento vai ser irreversível, infelizmente. Não é? Mas a vida continua. Deus, né, sempre, como eu disse, tem um plano para quem sai do plano. Não é? E, às vezes, através de princípios, no que é possível, como restituição, reconciliação, a gente vai minimizando essas perdas, essas consequências. Mas tem sequelas que são irreversíveis, infelizmente. Né? Por isso que o ideal é a gente não cruzar essas linhas. Amém. E essa, por exemplo, essa questão do pastor dizer que o aborto, alguém escreveu aqui, o aborto amaldiçoa a área financeira, como sendo uma dúvida, nossa, não sabia desse aspecto. Né? Ou seja, é uma novidade para essa pessoa. Pastor, então estava a falar só, assim, recapitulando as consequências.
Sim, na verdade, porque como você está investindo financeiramente no assassinato de um filho, então a sua vida financeira vai para esse altar do espírito de morte, desse Moloque que a Bíblia fala. E é impressionante como a vida financeira começa a morrer. É impossível você matar alguém sem morrer também. Quando você mata, você está morrendo. Você está morrendo. Uf, Não se iluda, essa é forte. né? É impossível matar alguém